Queridos amigos, queridas amigas, que alegria mais uma vez, pela nossa TV A Caminho da Luz, iniciarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. É muito interessante nós percebemos que André Luiz, de maneira romanceada, vejamos bem, não é um romance, de maneira romanceada, ele conta a história de espíritos endividados pelo processo da reencarnação, mostrando para todos nós os porquês dos problemas que as pessoas passam quando aqui estão, principalmente quando nascem com problemas mentais, com problemas de deficiência no seu corpo físico, por que as crianças em tenra idade voltam para o mundo espiritual. No fundo, nós estamos estudando a história de Júlio, que em pouco tempo nós vamos ver 3 reencarnações para que ele possa se recompor de uma que ele cometeu o suicídio. Então nós vamos ver como a coisa é complexa nessa área. Nós vamos continuar estudando a presença de Clarencio, André Luiz e Hilário, a casa de Brandina, que acolheu Júlio na sua casa para dar melhor atenção. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento carinhosamente aos nossos telespectadores que pararam temporariamente os seus afazeres ou não para estarem conosco neste momento, estudando o livro Entre a Terra e o Céu, um livro prazeroso, um livro gostoso de nós estudarmos, um livro sério, mas apresentado de uma forma muito suave. E gostaria também de agradecer a espiritualidade amiga, que está sempre ao nosso lado. Rogamos a eles a força, a coragem, o entendimento, o discernimento e a intuição para sermos fidedignos à mensagem que nos propomos a comentar no dia de hoje. O capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 11, Novos Apontamentos. Se você estiver assistindo pela primeira vez, assista a esse programa. Depois eu vou te convidar, na nossa página TV A Caminho da Luz, você também faça a sua inscrição e você tem acesso aos 10 capítulos que já estão lá e também ao prefácio, que é um prefácio de Emmanuel. É importante você acompanhar toda essa história porque é um desenrolar de um processo reencarnatório, principalmente envolvendo crianças, dos quais é necessário essas dificuldades que o espírito passa. Novos apontamentos. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Brandina se era dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade: não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures. Entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade, e conosco multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Então Hilário pergunta se naquela instituição, que abrigava aproximadamente 2.000 crianças, se ela era dirigente. Ela diz que não. Ela diz que ela tinha as atividades ali e alhures. Uma dessas atividades alhures era com o próprio médium Francisco Cândido Xavier. Era comum ela estar nas atividades do Chico, deixar uma mensagem psicográfica, psicofônica. Então ela não tinha apenas o compromisso ali,
ela também tinha outros compromissos fora daquela instituição. Aquela instituição tinha uma coordenação geral, a qual ela era uma das servidoras. Ela cuidava de 12 crianças mais complicadas, mas se pegarmos ela como média, vamos pegar ela como média e fazermos 2.000 crianças por 12, porque uma pessoa também não tem condição de cuidar de muito mais do que 12, já dá um trabalho danado. Nós paramos para analisar que é uma instituição de grandes proporções, muitos servidores, muitos cooperadores, então nós percebemos que é uma colônia, fazendo a diferenciação de colônia para cidade espiritual. Colônia é um projeto menor, é um projeto de hospitais, creches, escolas, albergues para as almas. Uma cidade espiritual já é um conglomerado, como nós temos aqui também no nosso planeta, com toda a sua constituição política, com a sua constituição legislativa, com a sua constituição social. É interessante, né? Vou dar continuidade na leitura. O Chico, quando ele falava sobre a questão qual seria o modelo que deveríamos ter para as creches, para os orfanatos, o Chico falava sobre isso, que nós devíamos ter um sítio, termos famílias nesse sítio que pudesse estar cuidando dessas crianças, dando a elas um conceito de família. Isso com certeza deva ser o próximo passo para o mundo de regeneração. Dando continuidade. E a direção central? Inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Então, um ponto interessante é que os dirigentes, a coordenadoria geral, não reside naquela instituição. Todas as instituições que André Luiz narra em suas obras estão ligadas a nosso lar. Essa instituição não deixa de ser um braço de nosso lar. Clarencio não está ali à toa. Eulália não está ali à toa quando leva crianças para ali. Então nós vemos que é uma colônia, porque não tem uma sede própria, uma organização própria, ela está dependendo de outras pessoas. E ali a criança tem toda a oportunidade do desenvolvimento natural, do aprendizado, porque ela passou pelo véu do esquecimento. A criança não esquece o que aprendeu, mas ela tem que ser ativa novamente. Por isso que nós vamos ver agora a questão da alfabetização. Ali a criança, do outro lado, tem que passar pelo mesmo processo do lado de cá, com a diferença que lá o amor já reina, o equilíbrio, a serenidade, são pessoas que amam o que fazem, não trabalham apenas pelo dinheiro, como geralmente nós fazemos aqui na Terra. Então lá é uma concepção diferente. Lá eles trabalham também pelo engrandecimento social, mas pelo engrandecimento moral. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Como não? Falou nossa jovem amiga. Precisamos movimentar todas as medidas de departamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. E sorrindo, acrescentou: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais.
nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. Então aqui é perguntado à nossa irmã do processo, por exemplo, de alfabetização. Nós temos aquela ideia de que o espírito morreu e ele já sabe de tudo que se passou com ele já recobra todas as suas relembranças do pretérito. Não é assim que funciona. O espírito, ele vai relembrando gradativamente. E aqui nós estamos falando das crianças especificamente. Se a criança desencarnou com 4 anos de idade, está sob o guante do véu do esquecimento e vai ter a necessidade de passar por um período de crescimento do outro lado, é uma criança que desencarnou analfabeto. Não é porque ele já traz no seu arquivo mental a leitura, a intelectualidade, que do dia para a noite vai apresentar ali. Então a criança tem que passar por todo aquele processo de desenvolvimento também do conhecimento das letras, dos cálculos, da história, da geografia e assim sucessivamente. Nós temos que entender que o mundo espiritual não é o mundo da fantasia, o mundo do pensou, realizou, como a gente vê, infelizmente, numa literatura romanceada espírita, que não nos agrega nada. Espírito é gente do outro lado. Além disso, André, vamos relembrar também que essas crianças já passaram por uma forte condição do véu do esquecimento. Quanto mais atrasado, quanto mais comprometido é o espírito, maior é a grosseria do véu do esquecimento e ela vai ter que recomeçar. Por isso que é importante ela não perder essa condição da letra, do alfabetização. Então é natural que ela ali vai ter a sua base para que ela possa não ficar totalmente inerte a essa condição. Dando continuidade, nesse instante, com referências tão sublimes ao trabalho, voltamo-nos instintivamente para a devotada Mariana, que se mantinha silenciosa ao nosso lado. Estaria ela ligada aos compromissos de proteção à infância? A pergunta que Hilário desfechou, com delicadeza fraternal, respondeu polidamente: quanto a mim, coopero com minha neta, nos serviços que lhe foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num templo católico, a que me vinculei profundamente quando de minha última reencarnação. Aquela afirmativa excitava-nos a curiosidade. A alusão a um templo católico denunciava filiação sectária. Mariana efetivamente emudecera, enquanto Brandina se confiava a precioso extravasamento de suas elevadas emoções. Estariam ali espiritualmente divorciadas uma da outra? A venerável irmã, que mostrava o halo de simpatia das mulheres admiráveis quando alcançam a madureza, sorriu benevolente e acentuou: não estranhe, partilho com Brandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito, com vistas ao grande futuro. Mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Então nós percebemos que esse é o terceiro capítulo que nós vemos a figura de Blandina. E é a primeira vez que Mariana fala algo. Desde o início estava Blandina e foi apresentada uma senhora que fora dito que foi a sua avó na última existência, que deu o nome de Mariana. E agora nós vamos ver um pouquinho quem é Mariana. E vimos no final do capítulo passado que Blandina, ela desencarnou nova, tinha o anseio de ser mãe, não conseguiu naquela existência,
Ela cuidava de crianças porque gostava, mas também porque tinha uma dívida para com elas. Não especialmente com Júlio, com A ou com B, mas com as crianças de modo geral. E ali era uma oportunidade dela, gradativamente tendo forças para, quando reencarnasse, dar continuidade na sua jornada evolutiva. Aí Hilário perguntou: e você, Mariana, o que te faz estar aqui? Qual que são as suas vinculações? Você também equivocou? Tem uma dívida para com elas? Está no mesmo barco que está Blandina? E aí foi respondido que ela, igual Blandina, tinha duas tarefas. Blandina disse que trabalhava lá e fora dali. É o mesmo caso de Mariana. Mariana ajudava ali, mas o trabalho principal dela se encontrava vinculado a um templo católico. Nós precisamos dizer e afirmar que o mundo espiritual não é espírita e nem espiritualista. O mundo espiritual, ele é eclético. A pessoa que se vinculou a determinada religião e se sente bem nela, não será convidado a deixar ela só porque determinados pontos doutrinários são modificados. Diga-se de passagem, o catolicismo no mundo espiritual é diferente do daqui. O espiritismo no mundo espiritual é diferente daqui. Mas como, André? A mensagem não é a mesma? A mensagem é, mas a aplicação é outra. Aqui nós somos muito de dogmas, de rótulos, de aparência. No mundo espiritual, regiões que já reinam o bem, o entendimento, não espíritos superiores, mas espíritos com bom senso, aí nós não temos essa precariedade que nós temos aqui. O meu Deus é o melhor, o meu Deus é o verdadeiro, o meu Deus é quem salva. Lá não tem essa ideia da ganância, igual nós temos aqui nas religiões, o petitório de dinheiro. Então nós vemos que essa nossa irmã, ela tinha um trabalho na Igreja Católica. E agora nós vamos ver Clarencio falando um pouquinho a respeito dos espíritos que do outro lado continuam essa jornada evolutiva. Aliás, ponderou o ministro sensato, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam, cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, esclareceu Mariana, prestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Então aqui nós vemos que coisa interessante, não é, André? Então Hilário queria saber, porque no movimento espírita nós temos as comunicações mediúnicas, onde os espíritos se expressam. E na Igreja Católica, que não tem essa condição, então Mariana diz: tem, porque toda vez que nós entramos em prece, nós estamos em contato com o plano espiritual. Então os nossos irmãos, quando têm aquela fé, fazem aquela prece ardorosa, é a oportunidade que nós temos de estar nos aproximando e pelo fio do pensamento nós vamos dando as orientações que eles necessitam. E por essa resposta nós vemos que isso não se aplica apenas na Igreja Católica, mas também quando uma pessoa vai com fé, ora numa igreja protestante, numa igreja reformada, num templo budista, numa casa umbandista, numa casa judia, numa casa de muçulmanos. Então, todo lugar que você coloca fé, segundo aquele rito, você coloca amor no que faz, é ali que a espiritualidade utiliza para envolver aquele adepto de determinada religião. Continua: mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável. A intuição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor de qualidades
nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros, conduzidos à Igreja, constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque, enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Então aqui, André, nós vamos ver que ela fala do pensamento, mas que eles têm dificuldade de envolver um número grande de pessoas, porque, infelizmente, aqueles que seriam os responsáveis pelas igrejas, os sacerdotes, estão muito mais preocupados com o dinheiro, com a fama, com as pompas, e esquecem de cumprir o missionato, que é servir o Evangelho com simplicidade. Então ela diz, nós temos muita dificuldade de auxiliar, mas aqueles que ali estão com fé, que são muitos também, são esses que nós envolvemos pelo pensamento, e são esses que têm o trabalho de caridade, o trabalho de auxílio ao próximo. Se nós não podemos usar aqueles que deveriam ser usados, nós vamos usar aqueles que querem ser usados no sentido do bem, no sentido do amor, usando-lhe a estrutura do pensamento para envolvê-los nas suas necessidades. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário observador. É viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu: somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Aqui é importante nós dizermos que Mariana, ela não está criticando a Igreja Católica. O nosso intuito na condição de espíritas não é diminuir a religião e a religiosidade de ninguém. André Luiz não narrou essa conversa com o objetivo de dizer assim: a Igreja Católica erra e o Espiritismo acerta. Isso tudo se vê num templo católico, num templo protestante e, infelizmente, estamos vendo num templo espírita também. Oradores, médiuns, shows de vaidade, shows de ver quem tem mais protagonismo. Hoje em dia nós vamos em muitas casas espíritas que têm encarnados ali dentro, mas não tem espíritos ali dentro. São casas que são bonitas por fora, mas por dentro não tem sentimentos. Então, tudo que ela disse aqui não é apenas a Igreja Católica, não é apenas um padre, um bispo, um papa. Pode ser um pastor evangélico, com todo o respeito que ele mereça. Pode ser um dirigente espírita. Pode ser uma mãe de santo, que tanto veneramos e respeitamos, numa tenda umbandista. Então, onde está o homem, está o personalismo. E é com isso que nós temos que lutar muito, porque nós vimos no meio dessa pandemia que nós, os religiosos, estávamos preparados para muitas coisas,
mas infelizmente na hora do testemunho deixamos muito a desejar. É interessante notar também essa última frase, é muito séria, que ela diz que a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Veja, por quê? Quando eu vou num templo religioso, é porque eu confio, de uma certa forma, no líder religioso. Se ele não está acessível, seja por que motivo for, está ali para cumprir uma função que lhe compete, logicamente ele não terá a oportunidade de receber os eflúvios dos bons espíritos sob aquilo que nós chamamos de inspiração para levar aquelas pessoas que confiam nele uma mensagem que possa tocar o seu coração. Então aqui nós já começamos a perceber a gravidade quando os cultos tornam-se aquela mesmice de sempre, porque não se há em nenhum momento a condição efetiva do amor sob a inspiração divina. Continua a leitura. E sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro que, em verdade, são reais sacrilégios em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de alma que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as de que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos, que por vezes até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhe espigarem os despojos, na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas fortemente adubadas a dinheiro estão para eles tão frias, como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Então aqui Mariana continua o desdobramento do seu conhecimento, dizendo que há aquelas missas voltadas às pompas, voltadas à divulgação do trabalho do outro, porque teve aqui na terra um nome, uma fortuna, e que nessas o trabalho deles, os cooperadores católicos, são quase nulos. Porém, existem aquelas missas humildes, aquelas missas que são favoráveis ao envolvimento tanto do chefe religioso quanto das pessoas que ali estão para ouvir a mensagem. Ela diz, por exemplo, que as missas pelas manhãs são as mais favoráveis a envolver as pessoas que ali estão, e que aqueles corações mais humildes são os mais receptivos à mensagem, ao entendimento, ao envolvimento da espiritualidade amiga, através da intuição. Então é uma conversa muito interessante e é um alerta para nós. Quando formos ao nosso templo religioso,
seja ele qual for, nós irmos com o nosso coração voltado em alegria, em esperança, pedindo sim por tudo aquilo que nós necessitamos, mas também irmos agradecendo a honra, o privilégio de podermos fazer parte daquela coletividade. Diga de passagem que saudade que eu sinto das visitas que fazíamos a Francisco Cândido Xavier quando ele estava ligado ao corpo. Nós nunca vimos o Chico ter uma postura diferenciada, seja para com esse, seja para com aquele. Mas nós vemos isso também, que a nossa irmã menciona, não vamos usar da hipocrisia. Nós vemos, por exemplo, oradores espíritas que não falam numa casa espírita, só quer falar em congresso para milhares de pessoas. O movimento espírita estava partindo para esse caminho. Então nós vemos igrejas evangélicas com popstar. Então isso não é só da Igreja Católica, tem no Espiritismo. Uma vez eu perguntei para uma pessoa se isso não era errado, a pessoa me deu um exemplo que eu já ouvi em alguns lugares no movimento espírita, dizendo assim, mas os fulanos, eles são os papas. Papas do quê? Quer dizer, são os maiorais? Conhecimento não significa nada. Então nós percebemos que havia necessidade e exatamente veio agora essa doença do vírus para mostrar às pessoas que está na hora da gente repensar os conceitos religiosos. Vamos dar continuidade. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Então aqui Hilário pega um exemplo de um místico europeu que patrocinou, financiou determinada igreja e pergunta se aquela igreja está ligado a esta entidade que, quando esteve na Terra, patrocinou determinada realização. E Mariana diz que, de modo geral, sim, se o espírito tiver condições para isto, porque patrocinar, financiar uma igreja não significa que a pessoa seja bom. A pessoa às vezes fez por obrigação, fez porque a esposa pediu, fez porque a sociedade pediu, ou fez para que tivesse o seu nome em destaque. Então, esse tipo de grupo não acompanha. Não consegue acompanhar porque não tem envolvimento espiritual para tanto. Mas aqueles que ajudam, conscientes do que estão ajudando, podem sim, do outro lado, mesclado a uma responsabilidade, trabalhar em prol de uma coletividade. Então é interessante esta visão que Mariana nos passa a respeito daqueles que, financeiramente falando, cooperam com determinadas atividades que levam a um bem comum. E ela deixa muito claro que o trabalho é de Jesus. O resto é uma consequência. Dando continuidade. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude? Figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante, à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição,
distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. A maioria dos santos da Igreja Católica foram títulos comprados. Isto não é o André dizendo, nem o Espiritismo para detratar determinada religião. Mas o título de santo é um título que até pouco tempo atrás era de venda. Então nós não vemos no seio da igreja uma minoria de santos que são pobres, que tiveram uma infância difícil. Na época, muitos reis compraram o título, então o santo disso, o santo daquilo, às vezes foram espíritos perversos, espíritos implacáveis na perseguição, espíritos que mataram muitas pessoas, mas hoje são santos disto ou daquilo outro. E aí André Luiz e Hilário, eles querendo aprender, Hilário pergunta como é que fica se determinada igreja homenagear um dessas pessoas que quando passou pela terra não fez o bem, pelo contrário, matou, perseguiu, invadiu, mas que no mundo comprou o título e são reconhecidos como missionários ou espíritos tidos como benfeitores. E aí Mariana responde de modo interessante. Nessa contingência, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição. Então é igual a questão da prece refratada. Evelina pediu pela sua mãe. Sua mãe não tinha condições de ajudar. O que aconteceu? A prece foi desviada. Então, quando se homenageia o espírito A, ele não tem condições morais para isto, outros cooperadores de Jesus estarão à frente desta tarefa. Continuando. E o tipo de assistência? É de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Comentou Mariana sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. Então aqui nós vemos que a espiritualidade superior sempre vai auxiliar de acordo com a necessidade daquele que tem fé. Mariana deixa muito bem clara que o nome que está se venerando pouco importa. Mas então nós estamos aqui, Gerardo Magela, nós vamos pedir alguma coisa de uma igreja que leva o seu nome. Às vezes ele não foi um espírito à altura, às vezes ele não é o mentor espiritual daquela igreja, às vezes não é ele que responde pela igreja. Isso Kardec deixa muito claro na obra que os espíritos pouco importa. O que importa é a obra. As pessoas vão naquela igreja, vão participar daquela missa, estão com fé, estão fazendo seus pedidos de coração, com fé, com certeza os espíritos ali vão ajudar, independente se está usando o nome A, o nome B, o nome C, pouco importa. É isso que Mariana vem explicar. Dando continuidade, a lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando perscrutador. Mas apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre a cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se.
As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política, na hierarquia eclesiástica, estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa, alterada pelo tempo, deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas, em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós, ante as elucidações que recebia, mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez-nos sentir que havíamos alcançado o momento da volta. Então, Hilário, ele pergunta para Mariana se ela acreditava que a Igreja Católica, com todos os seus problemas internos, poderia ser a luz do mundo no assunto de cristianismo. E ela diz que a Igreja, no seu seio, ela tem muito que avançar. Ainda há muita política eclesiástica, ainda uma visão distorcida do céu e do inferno, ainda o comprometimento apenas e tão somente com a superficialidade da religiosidade, e que não deveríamos censurar a Igreja ou as religiões antigas, porque os seus erros foram frutos da ignorância de homens perversos. Às vezes até nós já tivemos no ontem ajudando a construir os equívocos de que hoje ela é herdeira, e que cabe a nós procurarmos gradativamente a renovação íntima e social, coletiva, e que dia virá em que as concepções também modificarão, avançarão. Não é de hoje para amanhã, é gradativo. E onde tiver o mínimo de luz do cristianismo, ali jamais faltará o auxílio da espiritualidade maior. Então, André, nesses 2 capítulos, eu queria colocar uma coisa que está nas entrelinhas, mas que nos convida a meditar. Nessa casa estava Brandina e também Mariana. Nós vamos ver que Clarencio começa a conversar com Brandina, como se fosse uma enfermeira. Mas, num primeiro momento, dava-se a entender que Clarencio começou a questionar Brandina. Você está dando os remédios? Ele está passando por tratamento? Ele toma passe? Isso nós vimos no capítulo anterior. Ela diz, sim, sou eu mesmo que ministro. Depois, num determinado momento, percebeu que Mariana era uma pessoa assim que tinha uma luz mais intensa que Brandina. Mas Mariana estava no seu canto, Brandina é quem estava responsável pelo trabalho daquela casa, e Brandina foi explicando. Num determinado momento houve uma pergunta que nós percebemos que Hilário queria projetar a Mariana, por entender que Mariana tinha uma aura mais intensa, iluminada do que Brandina, mas ficou quieto, não perguntou. E agora, no final desse capítulo, nós vemos que eles entraram em entendimento com Mariana. E Mariana é um espírito altamente consciente, cristã, independente da condição católica, uma visão apuradíssima, aonde ela tem um trabalho nos círculos religiosos aqui na crosta, ligado ao catolicismo, e ela então tem uma ponderação sobre a ideia da igreja, sobre a ideia dos religiosos, sobre a concepção da fé, que é algo que encantou não só Clarencio, como também Hilário e André Luiz.
Hilário queria continuar a fazer as perguntas, mas o tempo havia se encerrado. Era hora deles retornar. Então, nós percebemos que Brandina também é um espírito comum e está ali tentando se recompor um passado criminoso com referência a crianças, já começa a ter um interesse enorme por crianças, já está sendo colocada no trabalho, tendo a sua oportunidade. Então tudo isso é muito interessante quando nós passamos a olhar aos olhos da espiritualidade. Estamos encerrando o nosso programa de hoje e eu faço um convite especial a você que está nos assistindo. Aqui mesmo no canal do YouTube, deixe o seu like no vídeo, comente, se inscreva no canal, habilite as notificações e compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, onde você achar necessário. Se te ajudou, se te serviu, se te trouxe esclarecimento, passe a outras pessoas também. E você pode ser um membro do canal. Sendo um membro do canal, você está ajudando diretamente ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, com as suas atividades assistenciais. E também te convidamos a entrar em contato conosco pelo Telegram e pelo WhatsApp. O Telegram é um canal que você pode achar divulgando Espiritismo. E o WhatsApp é 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa pela TV A Caminho da Luz, e o programa é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração e até nosso próximo programa. Até o nosso próximo programa.